Bom, a gente continua falando sobre a relação entre a economia brasileira e como os indicadores estão terminando este ano de 2025. Um dos que mais chama a atenção é a evolução do dólar aqui no Brasil. A gente está terminando o ano com uma desvalorização da moeda americana, ou se você preferir, uma valorização da economia da moeda brasileira de mais de 10%. O real ficou forte no ano de 2025 e para conversar com a gente sobre isso, a gente vai conversar com o André Valério, economista-chefe, economista sênior do Inter, sobre este assunto. André, obrigado por estar aqui com a gente, muito boa noite. O que explica este dólar mais fraco? Tem muito mais de Estados Unidos da América do que de Brasil nessa história, né? Boa noite. Boa noite, Fernando. Prazer falar com você. De fato, é um movimento global, né? A gente gosta de dizer que é mais o dólar se depreciando do que o real se apreciando, né? A gente viu um movimento em comum com praticamente todas as moedas, né, ao redor do mundo. O real não foi exceção, né? A gente viu esse movimento com as moedas emergentes, com as moedas de países envolvidos, e tem mais a ver, né, com os desenvolvimentos da economia americana do que com alguma questão particular, né? A gente ousa dizer até que se a gente tivesse um ambiente um pouco mais favorável, né, a gente teria um real ainda mais apreciado do que a gente está vendo nesse momento. Esse enfraquecimento da moeda americana ao longo dos últimos meses gerou que tipo de impacto macroeconômico? A gente tem ouvido muito o impacto sobre os preços aqui no Brasil. Dá para dizer que o dólar ajudou o Banco Central na ancoragem das expectativas, ainda que o juro não começou a cair de fato aqui no Brasil, André? Bastante, né? A gente vê o real, né? Ele saiu de 6,18, né, ao final do ano passado, para esse 5,48 que a gente está vendo aí hoje, né? Chegando a bater 5,27 ao longo do ano, né? Então a gente teve uma apreciação do real muito expressiva, né? E isso favorece aqui, né, para a gente, porque barateia, né, os produtos importados, principalmente. Então vai na direção, né, de aumentar a oferta de bens na economia brasileira, porque além dos produtos importados mais baratos, a gente também encarece os nossos exportados, né? Então direciona um pouco desses produtos que outrora seriam exportados para absorção doméstica, né? Então, na teoria, né, um dos canais aí pelo qual a política monetária atua para controlar a inflação é justamente via apreciação do câmbio, né, do real no caso, que favorece, né, uma inflação menor. E aí, de fato, a gente viu, né, ano passado a gente teve um pouco do movimento contrário, né, porque o real ele saiu de um patamar de R$ 5 no início de 24 para 6,18 ao final de 24, né? E a gente viu ali no segundo semestre, né, a inflação deteriorando de maneira acelerada, né? Tanto é que culminou nesse início do ciclo de alta que a gente teve da Selic em setembro do ano passado. E agora a gente vê essa reversão que contribuiu bastante para a gente ter uma inflação mais comportada agora nesse final de ano. E André, partindo desse pressuposto, que boa parte desta queda do dólar se deve muito mais a Washington do que a Brasília, o que dizer sobre a trajetória possível da moeda americana em 2026? Hoje a gente conheceu a ata da última reunião do FONC, eles mantêm a porta aberta para corte de juro em 2026, mas com um timing ali não de curtíssimo prazo, né? Talvez aconteça um corte, mas não vai ser em janeiro, talvez não seja em março. Qual a perspectiva da moeda diante do que a gente sabe sobre política monetária nos Estados Unidos, sobre economia e atividade real por lá? Por um lado, a gente não vê tanto mais espaço assim para depreciação do dólar a nível global, né? Mas a gente também não vê um cenário de apreciação, de retomar os níveis que a gente viu do dólar ali em 24, né? Que a gente via o dólar excessivamente valorizado frente ao resto do mundo, né? Então a gente vê um cenário mais de estabilidade e aqui, né, para o nosso caso, em termos da nossa taxa de câmbio, o que vai determinar mesmo vão ser os movimentos de curto prazo inerentes às questões domésticas nossas, né? Que a gente já está bastante acostumado, né? Tem as questões fiscais, que sempre geram ruídos. 26 vai ser um ano de eleição e à medida que o cenário eleitoral for entrando no radar dos investidores, deve fazer ruído também na taxa de câmbio. Então a gente até espera, né, uma certa estabilidade ao redor do valor que a gente vê hoje, né, ao longo de 26, com alguma volatilidade natural por conta dessas questões domésticas nossas, mas a gente não vê um cenário que a gente veja uma apreciação ainda maior do real, né, seguindo 2026. Na nossa visão, para isso acontecer, para a gente ter um real ainda mais apreciado, né, a gente precisaria de alguns gatilhos aqui
que tocam principalmente na questão fiscal, né, que é uma preocupação, né, a gente teve os dados fiscais que foram divulgados hoje, que apesar de que tudo indica que a gente vai encerrar o ano dentro da meta fiscal, né, ainda é uma situação muito delicada, né, com o endividamento crescendo, então é um fator que pesa bastante sobre o câmbio, né, então a gente tem um certo piso ali para a apreciação do real, né, que sem essa ajuda do cenário externo que a gente não antevê, né, uma piora continuada do dólar, a gente prevê mais uma estabilidade, mesmo com essa perspectiva, né, de novos cortes da taxa de juros do americano, até porque o espaço para esses cortes lá na economia americana ele é um pouco mais reduzido, né? Então a gente antecipa mais uma estabilidade ao redor desse patamar que a gente vê hoje do que uma nova sequência, né, de apreciação do real. E André, quando a gente observa o mercado de moedas, muito se fala do carry trade, né? A diferença, a possibilidade do investidor se aproveitar da diferença entre taxas de juro. Por exemplo, a taxa de juro americana, que é muito menor do que a taxa brasileira. O carry trade, se a gente observar a evolução do dólar em várias geografias pelo mundo, a gente vê que essa queda de 10%, 11% que a gente vê no Brasil é um negócio meio comum, assim, tipo, na comparação com o euro foi mais ou menos isso, na comparação com várias outras moedas com peso, por exemplo, do Peru, da Colômbia, são variações meio parecidas. O carry trade não fez preço aqui no Brasil e a Selic de 15% não conseguiu atrair o investidor gringo e o capital dele para cá? Olha, até conseguiu. A gente viu um movimento de entrada bem significativo esse ano, né? Principalmente nos ativos de riscos brasileiros. A gente teve um desempenho excelente da Bolsa esse ano, que foi muito motivado pelo investidor estrangeiro. Mas, de fato, aqui, né, o dólar, né, o câmbio, de modo geral, em países emergentes, né, ele é mais associado ao risco, né, daquele país do que a outras questões macro, né? Então, no nosso caso aqui, né, o diferencial de juros, ele atua mais como um fator limitante para as depreciações, né? A gente, como a gente gosta de falar, né, que é muito caro ficar vendido no real, como a Selic a 15%, né? Então, assim, precisariam de um episódio de estresse muito grande para valer a pena, né, que essas posições vendidas no real, né, fossem lucrativas. Então, no fim do dia, né, esse diferencial de juros tão elevado, ele contribuiu para a gente ter, né, movimentos mais comedidos nesses momentos de estresse, como a gente viu nesse último mês, por exemplo, né, então impediu com que a gente visse a taxa de câmbio estourando para patamares ali de 5,70, 5,80, do que para garantir essa apreciação, né? Então, de fato, é mais uma questão de, né, é como se a maré subiu, né? Então, todos os barcos que estão no mar sobem ao mesmo tempo, né? Foi o que a gente viu, né, nesse momento, nesse ano, por conta dessas questões da economia americana. Mas, de fato, o diferencial de juros contribui para gerar um pouco menor, diminuir um pouco essa volatilidade, né, e impedir uma depreciação muito intensa em momentos de estresse. Ou seja, dá para dizer que o carry trade pro Brasil tem sido mais freio contra estresse do que acelerador no momento de valorização da nossa moeda. E André, olhando para 2026 e o cenário eleitoral, quando há dúvida e estresse nesse debate, o câmbio é sempre o primeiro ativo, junto com os DIs, a reagir de maneira muito imediata, né, a esta incerteza política. O que dá para dizer para o investidor? Ele é um bom momento, por exemplo, para montar a posição, ter parte do seu portfólio em moeda estrangeira, já que a gente tem visto a moeda relativamente bem comportada nos últimos dias? Olha, é difícil fazer esse time, né? Então, acho que a dica que a gente pode dar, né, a sugestão é sempre estar exposto, né? Porque a gente não sabe muito bem qual que vai ser aquele dia que vai gerar a grande parte do retorno do ativo no ano, né? E aqui, de fato, no Brasil, né, é sempre bom a gente ter uma diversificação também em termos de moedas, né? A gente vê muito, né, a recomendação dos analistas de investimento de diversificação, o quanto é importante, né? Mas muitas vezes a gente esquece da diversificação também em moedas, né? Da gente não ficar concentrado numa única moeda. Então, de modo geral, né, acho que a exposição deve ser constante, né? Como uma parte de uma alocação estratégica, né, do investidor. Em termos assim de ponto de entrada, é muito difícil porque nesse momento, né, se a gente comparar relativamente com o que a gente viu nos últimos meses, ao longo do ano, a gente está num patamar estressado, né? Mas a gente pode estar lá no final do ano que vem, né, falando que esse patamar era uma oportunidade de compra, né? Então, assim,
o câmbio, né, ele é uma variável muito perigosa, né, como a gente gosta de brincar, né, é a variável que Deus criou para ensinar humildade aos economistas, né, então é extremamente difícil da gente prever. E aí acho que vale, André, não sei, me corrija se eu estiver errado. É que nem quando a gente vai viajar pro exterior, né? O ideal é ir montando a posição aos poucos. Você vai comprando, compra um pouco hoje, compra um pouco no mês que vem, não sei o quê. Aí você tem uma cotação média de entrada ali, você não vai sofrer com a oscilação de um dia ou de outro. Te parece uma estratégia adequada, André? É exatamente isso, né? Acho que a gente nunca vai conseguir acertar, né, o topo, o fundo de um ativo, então melhor é ir fazendo preço médio e aproveitando dia após dia ali, fazendo essas alocações constantes. E André, para terminar, o Inter tem algum call para a taxa de câmbio no fim do ano que vem ou de câmbio médio? Para onde tem algum número com o qual vocês estão trabalhando? Tem, a gente está com a nossa projeção aqui para fim de 26 de 5,45, que é como eu falei, né? A nossa visão aqui é de uma certa estabilidade, Uhum. naturalmente com oscilações, volatilidade ao redor desse patamar, mas a gente vê que é um patamar que está relativamente bem precificado, dado, né, as questões fundamentais macroeconômicas brasileiras. 2026 não vai ser um ano que vai endereçar qualquer questão dessa, né, estrutural que a gente tem. Então vai ser muito mais uma questão de volatilidade de curto prazo, causadas pela inflação, pelo ciclo de juros e pelas eleições, principalmente, do que qualquer outra coisa, né? Então a gente antevê uma tendência ao redor dessa média de 5,45 ao longo do ano. Muito bem, a gente conversou com o André Valério, economista sênior do Inter, que falou com a gente sobre o sobe e desce da moeda americana e como Washington foi muito mais importante do que Brasília para explicar a queda do dólar aqui no Brasil. André, obrigado pela conversa, um ótimo ano de 2026, boa noite. Eu que agradeço, Fernando. Boa noite, um ótimo ano.